Ari, bom dia, Rose. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Ariane. Bom dia, Jane. Bom dia, Marine. Bom dia, Carla. Sejam bem-vindas a mais um dia das nossas meditações, seguindo na jornada do caminho óctuplo. A gente dá início hoje ao penúltimo preceito do caminho óctuplo, onde observamos um aspecto bastante importante, fundamental, no qual nós praticamos com bastante frequência no grupo de meditação. Então, hoje o sétimo preceito se trata da atenção correta. Quando a gente fala da atenção correta, a gente também fala do momento presente. A gente ter a percepção clara do momento presente. A gente conseguir identificar, inclusive nomear o estado de presença. Quando você se percebe conectado ao estado de presença, isso é uma consciência do aqui e agora. E essa consciência te gera várias capacidades. A principal delas é de fazer escolhas, né? Escolher por onde direcionar suas ações. Sem apego ou aversão. Sem uma identificação extrema com o momento, no sentido de querer que ele permaneça dessa forma, e sem a aversão de rejeitar o momento como ele se apresenta, né? A atenção correta, ela fortalece a consciência e prepara a mente para receber o insight. O insight, ele vem dessa clareza. É um momento súbito onde a resposta que está contida no seu subconsciente aparece com, com bastante clareza. E para isso acontecer, para essa manifestação acontecer, a gente precisa estar no campo da autoobservação, procurando não embarcar em todos os pensamentos que surgem, mas observando alguma dimensão da sensação física. O insight, ele chega na medida que você necessita de determinada compreensão para interagir com o momento presente. Então, quando a gente se coloca nessa condição de receber, é uma abertura, é uma entrega para o aqui e agora. E é nesse momento que o insight acontece, né? Aqui a atenção correta, ela é representada por 4 dimensões, que a gente consegue fazer essas subdivisões, né? Atenção ao corpo, onde a gente observa as posturas, os movimentos durante as atividades que a gente está exercendo, incluindo a respiração e as sensações físicas. Essa é a base da atenção voltada para a meditação. Na meditação, a gente observa, né, a respiração e as sensações físicas. É uma forma de se desidentificar do diálogo da mente. Quando a gente embarca no diálogo da mente, a gente vai criando histórias após histórias. E uma das melhores maneiras de sair desse lugar é se conectando a uma sensação do corpo, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente encontra um caminho de saída para direcionar a atenção
para o lugar correto. Atenção às sensações. Reconhecer as sensações corporais e mentais, percebendo como agradáveis, desagradáveis ou neutras, né? Então, quando a gente tem uma sensação no corpo, isso gera em nós uma forte tendência a classificar essas sensações. Então, a gente vai perceber como agradável, desagradável ou neutra. Isso vai falar muito sobre qual é o nosso impulso naquele momento. Por exemplo, se a gente considera uma sensação desagradável, obviamente a gente vai ter uma forte tendência a querer cessar a prática meditativa, né? Então, quando essa sensação não é agradável, a gente tem esse impulso, né? Ah, não está funcionando, não quero fazer mais. Quando essa sensação é agradável, a gente busca permanecer. Às vezes a gente faz o movimento de querer que aquela sensação agradável perdure durante toda a prática. E a gente sabe que isso não é possível. E a sensação neutra, ela está muito conectada à mente equânime, né? Onde você observa sem essa conotação de agradável ou desagradável. Então, é uma, é uma sensação mais neutra, onde você sente até mais leveza, inclusive. A atenção à mente, observar o estado da mente, identificando se está calma, agitada, confusa ou concentrada. Então, quando a gente toma consciência dos pensamentos, é muito comum a gente perceber como a mente se encontra. Geralmente, quando a gente começa na prática da meditação, lá nos primeiros passos, a gente observa a mente agitada e confusa. Então, isso gera algumas vezes um estado de ansiedade, né? Porque as pessoas têm uma falsa impressão de que a partir do momento que elas começarem a meditar, elas já vão conseguir acalmar a mente e trazer a mente para um alto nível de concentração. E, na verdade, isso é uma construção, é um passo a passo. Então, na maioria das vezes, o início da prática da meditação é agitação e confusão. E tem algumas pessoas que começam a meditação e percebem a mente calma e concentrada nos primeiros dias. Mas como a gente sabe, na meditação, a impermanência rege a nossa vida. Então, muitas pessoas começam com a mente calma e concentrada, porém, em algum momento isso se modifica para uma mente agitada e confusa. Então, é nessa transição que as pessoas costumam se desmotivar da meditação, porque elas não compreendem que isso é impermanência. A mente é impermanência, né? No mesmo momento que a gente está agitado, logo em seguida a gente pode entrar num estado de concentração profunda. E a gente não deve ficar suscetível a essas mudanças. A gente não deve ficar refém dessa concepção, trazendo julgamentos para identificação de como a mente se encontra. Então, se a gente começa a julgar o tempo todo, quando a mente está agitada, por exemplo, a gente começa a dizer assim: ah, eu não levo jeito para isso, meditar para mim é muito difícil. Então, a gente vai gerando essas falas que fazem com que a gente abra a mão da prática. Na verdade, o que a gente precisa é incluir tudo isso. Incluir que alguns dias a mente vai estar calma, outra vai estar confusa, alguns dias vai estar agitado, outros dias concentrado. E tudo isso é meditação.
Tudo isso é meditação. Porque a mente, geralmente, ela fica agitada quando a gente se encontra em um lugar, por exemplo, da resolução de uma questão que é muito desafiadora para você, ou que você recebeu uma notícia repentina, ou que você está aprendendo a lidar com uma situação na sua vida, ou que você está começando a vislumbrar, trazer para a consciência um trauma. Então, assim, existem N fatores para sua mente estar agitada, mas isso não quer dizer que você precisa abrir mão do exercício da meditação. Só quer dizer que você precisa ter mais paciência na observação de si, né? Porque tudo isso é cíclico. Já já essa agitação dá lugar à calma. Então, que a gente não caia nessa armadilha, né? De ficar preso a esse olhar muito pontual sobre alguma coisa. E por último, a atenção aos fenômenos. Observar o sofrimento, refletir sobre a sua origem e a possibilidade da sua cessão. Então, aí, quando a gente observa essa, essa condição de sofrimento, a gente precisa entender que isso está ligado a um entendimento que a gente teve sobre determinada situação. É uma crença que não nos favorece. Então, quando a gente observa o sofrimento e essa dificuldade de sair do sofrimento, a gente precisa refletir aonde a crença que nos limita se instalou, né? Por que que a gente está sofrendo? Qual que é o sentido desse sofrimento? Qual é a conotação que a gente está dando para o que está acontecendo? Então, quando você investiga essas crenças e você encontra um sentido mais elevado para aquilo que você está observando, essa crença ela se modifica e deixa de impactar você no sentido de gerar sofrimento. A clareza, a elevação do pensamento e entendimento sobre todas as coisas faz com que você sinta calma e tranquilidade. E quando você não compreende algo, ou uma crença que você tem limita a sua capacidade, o sofrimento acontece. Então, tem uma frase que diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa própria vida. E por último, uma reflexão de onde está o seu foco de atenção, está também a sua vida. Então, para onde você olha, é o que vai se manifestar na sua vida, né? Se você observa as suas sensações físicas, o seu corpo, a sua mente, é aí que está o seu foco. A sua vida sendo observada e sendo equalizada a partir dessa consciência. E se você não sabe onde está o seu foco de atenção, provavelmente não está em você. Se você faz a reflexão e se pergunta aonde está o meu foco de atenção e você não encontra a resposta, provavelmente seu foco de atenção está disperso ou fora de você, né? E isso traz uma série de perdas que fazem com que a gente comece a ir por um caminho adverso. A principal perda é a do estado de presença. Quando você começa com um excesso de distrações, começa a direcionar o seu foco
para outras pessoas e outros lugares que não tem a ver com aquilo que está acontecendo com você, você sim perde o momento presente e entra no campo da imaginação, do julgamento, do apego. Todas essas formas de manifestação que te tiram do estado de presença. Então, é muito importante entender isso na meditação. Essa é o cerne do exercício da meditação, a atenção voltada para o local correto, a atenção direcionada para aquilo que realmente modifica a nossa vida, que é a autoobservação. Ok? Então, sobre a atenção correta, é isso. Então, agora a gente vai dar início à nossa prática, refletindo sobre esse preceito que a gente acessou hoje e percebendo como isso na prática faz muito sentido. Então, agora podem sentar na posição de meditação, procurando alinhar a sua coluna, mantendo a postura ereta. Depois que encontrar essa postura ideal, permaneça com o corpo imóvel e, em seguida, lentamente feche os olhos. Agora, de olhos fechados, percebendo como você se encontra nesse momento, as dimensões do seu corpo e da sua mente. Apenas tomando consciência de como você se encontra aqui agora, sem a necessidade de modificar nenhum aspecto. Meditação, não buscamos consertar nada, buscamos apenas observar aquilo que é, aprendendo a se relacionar com aquilo que se manifesta. Esse deve ser o nosso foco de atenção. Atenção ao nosso corpo, percebendo as sensações do corpo, sem a intenção de modificar nada, apenas percebendo aquilo que é. Observando também a mente, os pensamentos, compreendendo que esse é o fluxo natural da mente, o pensamento tem começo, meio e fim. Quanto menos você se apega ao seu pensamento, possível ele se torna.
Aprenda a observar sem se identificar. Você não é a sua mente. Você é quem observa a mente. Traga para esse exercício o olhar de contemplação. Ah, respire, observe seus pensamentos e sensações. Siga repetindo esse exercício com clareza, mas você se observa sem julgamentos. São presentes. Aceite aquilo que é. Essa é a sua conexão com o presente e a realidade. Agora eu ficarei em silêncio para que você tenha a atenção voltada para si.
Tudo, movimento do corpo, percebendo conectado ao estado de presença, com a atenção direcionada para o local correto, que é a conexão consigo, em seguida lentamente abrindo os olhos, retornando da nossa prática, agradecendo a todos pela conexão, por mais essa meditação, agradecendo a sabedoria desse conhecimento que chega até nós como uma forma de viver uma vida mais feliz e com bem-estar. Então, um excelente dia a todos. Reflitam sobre onde está a sua atenção. Se perceberem que precisa retomar o foco de atenção em você, façam imediatamente e que esse seja um exercício contínuo de conexão consigo mesmo e, por consequência, com o estado de presença. Grande beijo a todos e até amanhã, no nosso último dia da jornada do caminho óptimo.